Olá! Para quem acompanha futebol de perto, sabe que um dos maiores desafios para qualquer treinador hoje em dia é como é que se consegue replicar aquela intensidade, aquela velocidade de um jogo de verdade lá no treino do dia a dia. Pois é, essa é a grande questão, porque na prática os treinadores acabam ficando num dilema, um verdadeiro cabo de guerra entre dois métodos bem tradicionais de treinamento. Peça só. De um lado, a gente tem os sprints genéricos, aqueles piques em linha reta. Para a parte física, são ótimos, mas taticamente eles não têm nada a ver com o jogo real. Do outro lado, tem os famosos jogos em campo reduzido. Taticamente são riquíssimos, mas o espaço é tão curto que os jogadores raramente atingem a velocidade máxima, aquela que se vê num jogo de verdade. Então, fica claro que nenhum dos dois sozinho é a solução ideal. É exatamente aí que entram os jogos de transição, que a gente vai chamar aqui de JTs. Eles surgiram como uma tentativa de resolver esse problema, de juntar o melhor desses dois mundos. A ideia por trás dos JTs é bem direta e muito inteligente. Eles simulam as fases mais críticas, mais elétricas de um jogo de futebol, os contra-ataques. É nesse momento que o jogo é decidido que os gols acontecem. E é exatamente essa situação que esses exercícios querem recriar. Mas a coisa não parou por aí. A ciência resolveu ir um passo além. Um estudo bem recente decidiu investigar se um ajustezinho de nada, uma coisinha sutil nesses jogos de transição, poderia otimizar ainda mais o treino de alta velocidade. E essa foi a pergunta que norteou toda a pesquisa. Sabe, em vez de mudar o tamanho do campo ou o número de jogadores, os pesquisadores focaram em uma única variável, muito específica: a posição inicial dos defensores na jogada. Bom, a primeira configuração do experimento foi essa aqui, a J frontal. É a mais tradicional, certo? Os defensores começam o exercício já posicionados na frente, entre os atacantes e o gol, prontos para bloquear a jogada. Agora, na segunda configuração, a J atrás, a coisa toda muda de figura. Os defensores começam atrás dos atacantes. Isso coloca eles numa desvantagem inicial e transforma o exercício numa perseguição, forçando todo mundo a correr mais e mais rápido para recuperar a posição. E por último, a configuração JT paralelo. Aqui a ideia foi criar a competição mais direta e intensa possível. É uma corrida lado a lado, ombro a ombro, disputando cada centímetro de espaço em altíssima velocidade. E o estudo foi muito bem feito. Pegaram 20 jovens jogadores de uma academia de elite, colocaram rastreadores GPS em cada um deles para monitorar cada movimento, e ainda fizeram testes de sprint e de salto antes e depois dos exercícios. Isso tudo para medir não só o esforço, mas também o nível de fadiga. E os resultados? Bom, eles foram, no mínimo, impressionantes. O impacto que essa pequena mudança de posição teve na carga de trabalho dos jogadores foi simplesmente drástico. É só olhar para os números. No exercício padrão, o JT Front, os jogadores correram em média 44 metros em sprint. Agora, só de colocar os defensores atrás, a distância praticamente quadruplicou, pulou para 168 metros. E na configuração paralela, o resultado é de cair o queixo. 305 metros de corrida em alta velocidade. Para se ter uma ideia do que isso significa, estamos falando de um aumento de quase 600% na distância percorrida em sprint. Tudo isso só mudando o ponto de partida dos defensores. É uma diferença gigantesca com um ajuste mínimo. Ok, a gente pode pensar, beleza, correram muito mais, então devem ter ficado muito mais cansados, certo? É o que a lógica diria. Mas foi aí que os dados mostraram uma coisa totalmente inesperada. E esse é o ponto-chave de tudo. Apesar desse aumento brutal no esforço físico, o desempenho dos jogadores nos testes de sprint e de salto não caiu depois dos exercícios. Ou seja, eles correram muito mais, em velocidades muito mais altas, sem que isso gerasse uma fadiga maior. Essa citação de artigo científico resume perfeitamente a conclusão. Basicamente, é a prova de que esses exercícios ajustados não são apenas mais intensos, eles são também incrivelmente eficientes do ponto de vista do cansaço do atleta. Então, tá, muito legal a ciência, mas como é que isso se aplica na prática, lá no campo? Vamos ver como tudo isso se transforma em uma ferramenta útil para os treinadores. A melhor forma de visualizar isso é pensar num botão de volume, um dial de intensidade. Com esse conhecimento, os treinadores ganham um controle muito simples e preciso para aumentar ou diminuir a carga física do treino, mas sem nunca perder o contexto tático do jogo. E no fim das contas, o que temos é este guia prático. A tabela deixa tudo bem claro. O JT frontal de baixa intensidade é perfeito para um treino mais leve antes de um jogo ou para focar na tática.
O JT atrás, de intensidade média, é ideal para o condicionamento físico no meio da semana. E o JT paralelo? Bom, esse é para quando o objetivo é ir para o máximo, treinar a velocidade máxima no contexto real de uma disputa. O grande X da questão é esse. Essa pesquisa dá aos treinadores uma variável nova, poderosa e, ao mesmo tempo, incrivelmente simples de usar. Não precisa de equipamento novo, não precisa redesenhar todo o planejamento, é só literalmente mover os jogadores alguns metros no campo. E essa análise toda termina com uma provocação. Se uma mudança tão pequena como a posição inicial de um defensor pode ter um impacto tão gigantesco, que outras variáveis escondidas será que existem no planejamento dos treinos, só esperando para serem descobertas? A ciência do esporte não para de evoluir e a próxima grande inovação pode estar num detalhe que hoje a gente nem imagina.